Eu peço que os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, você procure a sua Bíblia aí na sua casa, ou se você já está com ela na mão, você possa abrir no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos falar nessa noite sobre os sinais do fim. Essa mensagem começou a ganhar força nesses últimos dias novamente, né? Mas não se ouve muito hoje falar de fim dos tempos, de arrebatamento. E com essa pandemia que o mundo tem vivido, com certeza isso tem ganhado força novamente. Confesso aos irmãos que eu estou achando muito estranho aqui. Estou sentindo falta de vocês aqui, viu? Não menosprezando os irmãos que estão aqui. Se eles não estivessem, estaria muito pior. Mas está muito estranho sem vocês aqui. Aqui está só o salão, mas os irmãos que estão mexendo aqui nas nossas mídias digitais. Mas nós estamos aqui e viemos transmitir uma palavra ao seu coração. Eu peço que você, em nome de Jesus, faça o seu culto comigo nessa noite e que o nome do Senhor Jesus ele possa ser glorificado na nossa vida. Lucas capítulo de número 21, eu vou ler alguns versículos aqui e você acompanha comigo. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 6, diz da seguinte forma: Aleluia. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão pois estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que vos não engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após ele. E quando ouvirdes de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo isso. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá vários lugares, grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-os à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Versículo de número 13: E vos acontecerá isto para testemunho. Aleluia. Ponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haver de responder, porque eu vos darei a boca, sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Deus, aqui está a tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. E que cada vida que escuta, Senhor, que está vendo essa transmissão, possa ser alcançada pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós te agradecemos, e que todos possam dizer amém. Queridos irmãos, esse sermão ele é um sermão onde os evangelhos sinóticos eles trazem a palavra de Jesus acerca do fim. Marcos capítulo de número 13, Mateus capítulo de número 24 e Lucas capítulo de número 21 são os sinóticos vão trabalhar acerca da mensagem que Jesus falou sentado no Monte das Oliveiras, após responder a pergunta de alguns dos seus discípulos sobre o fim. Como eu disse outrora, o mundo está numa crise mundial devido ao coronavírus, e essa mensagem agora ela volta a ganhar muita força. Talvez você algum tempo, não sei que teologia você segue ou que teologia você acredita, mas talvez você algum tempo já não consegue mais ouvir uma mensagem sobre o fim. E graças a Deus, pastoreando essa igreja já que há 5 anos, essa mensagem elas são sempre contemporâneas aqui nesse púlpito. Dentro de tempo, fora de tempo, nós estamos falando acerca da vida de Jesus Cristo.
E em tempo de coronavírus, o planeta está parado. Você pode observar, você liga o seu telejornal, a bolsa de valor está caindo todo dia. Os estádios de futebol pararam na Europa, na América do Sul. A Conmebol parou, a Eurocopa parou, os campeonatos principais europeus pararam, a liga da NBA cancelou, a Walt Disney parou de funcionar, os maiores centros de compras do mundo pararam, tudo por causa de uma bactéria, de um vírus, melhor dizendo, de um vírus chamado Covid-19. E é interessante que agora isso tudo tem vindo à tona. Isso mostra de certo ponto a fraqueza e pontos fortes e pontos fracos do ser humano. Tudo isso que tem acontecido nos coloca a refletir e uma interrogação na nossa cabeça, para que nós possamos observar o quão pequenos, o quão limitados e quanto dependentes de Deus nós somos. Quando Jesus está indo falar esse sermão, esse discurso ele vai nascer de uma pergunta feita pelos seus discípulos. Jesus estava caminhando para o templo, porque ele ia pegar a entrada do templo para ministrar a sua palavra, os seus sermões. E quando Jesus chegou diante do templo, doutor Marcos, no capítulo 13 do seu evangelho, no versículo 3, vai dizer que os discípulos ficaram admirados, ou quiseram de alguma forma impressionar Jesus com a opulência do templo. Se você entender para tentar achar uma hermenêutica correta desse texto, a gente vai poder observar que o templo para o judeu é algo muito sagrado. Que templo, pastor? O templo que foi arquitetado por Davi, construído por Salomão, destruído em 586 a.C. por Nabucodonosor, levantado por Zorobabel e Esdras, e os muros por Neemias. Depois o muro foi embelezado por Herodes o Grande, no final destruído por Tito em 70 depois de Cristo, e hoje o lugar, o território está o Dumo da Rocha sobre os muçulmanos, sobre os árabes. Então esse templo, na cabeça do judeu, ele não é só um território sagrado, mas ele é até mesmo um lugar que é impossível de ser destruído. E quando os discípulos estão caminhando com Jesus, abra sua Bíblia no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, por favor. Você pode observar no versículo de número 6, que os discípulos vão dizer: quanto a essas coisas, aleluia, eles vão olhar para Cristo no Evangelho de Marcos e vão dizer assim, ó: Senhor, que grandes pedras. Flávio Joséfo vai dizer que as pedras chegavam a pesar 3 toneladas, pedras de mármore. E falando de mundo antigo, você poderia correr para qualquer lugar do mundo, você não vai encontrar uma construção tão esplêndida como esse templo. E agora ainda, para você ter uma ideia, a construção, o embelezamento que Herodes vai fazer, ele começa antes de Cristo e ele vai terminar depois de Cristo. E os discípulos olharam para esse símbolo, porque esse é um símbolo do judaísmo, e quiseram olhar para Jesus. Jesus está indo para mais um dia de trabalho, para mais um dia de sermão, como eu estou aqui nessa noite com vocês. E ele olha para o templo e ele diz assim, os discípulos falam: mestre, olha só que construção. Pensando que eles iam impressionar Jesus, ou que eles iriam tirar da boca de Jesus a seguinte palavra: meu Deus, que coisa linda. E Jesus naquele momento, oh glória, como um profeta, porque ele era o maior de todos os profetas, ele olha para a construção do templo e ele vai dizer assim, olha, versículo de número 6, você está com a Bíblia aberta aí? Eu sei que você está, o Espírito está me mostrando aqui, está me revelando que você está com a Bíblia aberta. Ele vai dizer assim, ó: quanto a essas coisas, quanto a essas pedras, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você deu glória a Deus comigo agora aí? Eu já ia falar, olhe para mim aqui. É o costume, presta atenção. Se soltar de vez em quando você não estranha não, tá? Mas presta atenção, por favor. Você deu glória porque você viu que o que Jesus falou cumpriu. Mas quem está ouvindo, Felipe, Tiago, David, Mateus que estão aqui, os Mateus, Jeremias, Rafael, você que me ouve ao vivo, quem ouviu isso aqui não entendeu. Por quê? Como é que Jesus está falando que o maior símbolo da fé judaica vai ser destruída? Quem é Jesus, sem dizer
que o contexto, Felipe, que estão vivendo é de paz. Há muito tempo não tem mais guerra. Por quê? Porque Roma colocou Pax Romana. Seria o sermão escatológico. Jesus de mosaica, Jesus não queria falar de sábado, mas Jesus queria falar de coisas que iriam acontecer e que eles precisariam saber. E como ele era oportuno em tudo, eles olharam para o templo e disseram: mestre, olha que construção. Ele disse: não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Talvez você pergunte: pastor, como será que eles entenderam? Meu irmão, ou uma coisa que a gente vai tentar entender mais na frente. No mínimo, essa construção, essa afirmação, ela é assustadora por discípulos. Como assim? Um templo que levou dezenas de anos para ser construído. O que será que está para acontecer? Que vão entrar em Jerusalém, vão subjugar Roma, ou acontecer alguma coisa e esse templo vai ser destruído. Aí entra uma palavra muito oportuna que eu quero compartilhar com vocês. Presta atenção para mim. Ou Jesus, ele está blefando, ou ele está querendo falar uma coisa para impressionar. Ou ele é um pseudo-profeta, ou ele é um profeta mesmo que veio do céu. Por quê, pastor? Porque a profecia, ela não é uma profecia qualquer. Tanto que o doutor Marcos e o doutor Mateus, os evangelistas Mateus e Marcos, vão dizer que 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, depois do Monte das Oliveiras, depois que acabou o sermão, eles vão para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, lá eles ficam sentados. Sentados, o discípulo pergunta: mestre, nos conte direito essa história. Glória. Que nos chamou a atenção. Que história é essa, mestre, que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada? E o Senhor Jesus agora vai começar a desenrolar o rolo. E eu quero desenrolar esse rolo com você aqui nessa noite. Versículo de número 7. E perguntaram-lhe dizendo, acompanhe comigo: mestre, quando serão, pois, que essas coisas? E que sinal haverá que essas coisas irão acontecer? Havia uma apreensão muito grande na fé judaica. Que apreensão? A apreensão que o Messias viria. Ou seja, os judeus também tinham na sua mensagem o escatom, eles tinham um fim. Eles estavam esperando o final do sofrimento para o começo do novo reinado. E Jesus então dá uma deixa, dizendo: olha, o fim está vindo. O templo vai ser destruído. E isso chama atenção. No Monte das Oliveiras, presta atenção. Esse Monte das Oliveiras, ele está de frente com o templo. Os discípulos estão aqui em cima do monte, olhando para o templo. E Jesus olhando para o templo e falando para o discípulo: deixa eu contar para vocês. Oh, glória. O que é que vai acontecer com isso aqui? Pedro, Tiago, André e João perguntam em particular. Versículo de número 8. Então ele vai começar dizendo: olha, vamos lá. Muitos virão em meu nome. O Senhor Jesus agora vai começar a falar de sinais. De sinais que vão preceder a sua volta. E isso aqui é muito interessante, que eu quero focar nisso. O Senhor Jesus disse assim: olha, vende, que não vos engane, porque muitos virão em meu, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. A profecia não era blefe. A primeira profecia não era sorte. Ele não falou no vento. De repente os judeus que iam toda manhã naquele templo, olhavam para aquela construção, viam aquilo com tanto glamour e pensavam que aquilo era impossível de ser derrubado. Viram que a palavra que saiu da boca dele era uma palavra profética. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de repente ele olha para os discípulos num tom dizendo assim: olha, muitos virão em meu nome. Sabe o que é interessante? Que até, gente, oh glória, até Jesus falar isso, o mundo vivia paz. E depois que Jesus falou isso, Felipe, o mundo nunca mais soube o que foi paz. Escute isso: muitos virão em meu nome, eu tenho certeza. Pegue lá: seitas, teologia liberal, falsas religiões, falsos milagres, Europa ateísta, Europa muçulmana. Como é que a Europa de Charles Finney, de William Tyndale, do King James, como é que a Europa do Lutero, do Espúgio hoje é ateísta? Falsos cristos, falsas religiões.
Como é que o Islã tem quase 1 bilhão de adeptos? Jesus já sabia. E Ele falou para nós que somos servos dEle, que estamos em meio a tudo isso, porque a palavra atravessa a geração, de geração a geração. Ela continua sendo fiel e ela continua sendo verdadeira. Ele disse: olha, muitos virão em meu nome. Todo dia se levanta aí um falso profeta, todo dia se levanta aí um falso Cristo. Mas Jesus disse assim: não vão atrás. Pastor, olhe para mim, porque muitos têm sido enganados, porque muitos estão desesperados com o coronavírus, porque muitos estão perdido a fé em meio ao coronavírus, porque muitos já estão aí declarando que estão entrando em estado de psicológico de loucura, porque não tem a fé alicerçada na palavra daquele que é fiel e verdadeira. Escute isso, versículo de número 9, leia comigo por favor. Jesus abre a boca, aleluia, e diz assim, ó: quando ouvires de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, vírgula, mas o fim não será logo. Em outra tradução: mas ainda não é o fim. Escute isso, eu fui buscar dados para você. Nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas por causa da guerra. Escute isso, 50% de todos os cientistas do mundo gastam mais tempo e dinheiro fazendo arma do que se preocupando com as outras coisas. Quase 40% dos recursos das nações são investidos em arma, que dava para resolver a fome, saneamento básico e saúde pública do planeta, dos países de terceiro mundo. Outra coisa, se gastou cerca de $1 trilhão, e se gasta $1 trilhão por ano. Jesus falou assim: olha, vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, aleluia. Mas aí, a 1918, 30 milhões de pessoas morreram. Quantos milhões? 30. Segundo 1939 a 1945, dobrou, 60 milhões. Imagine você o que está para vir no Armagedon. Se a primeira morreu 30, na segunda dobrou para 60. E o que é que vai acontecer com a mãe de todas as guerras? Meu irmão, você está preparado? Por isso que eu disse, o coronavírus é só para saber quem é crente e quem não é crente. O coronavírus é só para saber quem está do lado do cordeiro e quem não tem. Escute só, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu já volto para o texto. Porque Deus tem permitido isso, pastor? Simples, para você dar valor no culto coletivo, para você dar valor na palavra do seu pastor, para você dar valor na comunhão com os irmãos. Agora você não pode mais vir ao templo, agora você não pode mais vir à casa do Senhor, você está proibido. É por isso que nós temos que dar valor a esse livro, aleluia. Como você acha que está o meu coração aqui nessa noite? De olhar para a minha igreja e saber que as minhas ovelhas não podem estar aqui fisicamente, mas eu sei que eu estou debaixo de uma palavra de um profeta, aleluia, que falou e que não mente. Ele olhou para os discípulos enquanto havia paz. A melhor coisa, gente, não foi uma adivinhação. Uma coisa é você prever, Felipe, quando tudo está dando aquilo. Mas Jesus preveu enquanto não era possível. Jesus prevê guerra enquanto tem paz. Só consegue fazer isso quem é profeta. Só consegue fazer isso quem conhece o futuro, meu irmão. Ele olhou para os discípulos sentados no monte e disse aqui: olha, deixa eu falar para vocês. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerra, mas ainda... Versículo de número 11, aleluia. Escute só: e haverá em vários lugares grandes terremotos. Mais uma profecia. A primeira, o templo caiu em 70, 1-0 para ele. A segunda, aleluia, até hoje todo dia se levanta um falso Cristo. Ele acertou de novo, 2-0 para ele. A terceira, ele disse, versículo de número 11: haverá em vários lugares terremotos, fomes, pestilências,
haverá também coisas espantosas, aleluia, e grandes sinais no céu. Escute só isso. Uma pesquisa feita no Instituto de Terremotos nos Estados Unidos da América. Olha só o número, é incrível. Desde 1890 a 1930, houve no planeta Terra, na escala Richter de número 6, 8 terremotos. De 1930 a 1960, 18 terremotos. De 1960 a 1974, 64 terremotos. E paz, meus irmãos, agora. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos. O que é isso, pastor? O planeta Terra sendo assolado, porque a palavra não era de um adivinho. O pessoal lá da internet deu glória nessa, eu acho, aleluia. Daqui de dentro deram também. 3-0 para ele. Primeira profecia, o templo vai cair, caiu. Segunda profecia, vai vir um monte de Cristo, veio, mas não é eu ainda. Por quê, pastor? Você vai já saber quando vai ser ele. Aleluia. Terceira profecia, terremoto a tempo e a fora de tempo. Em 70 depois de Cristo, cerca de 70, houve o terremoto do vulcão Vesúvio que assolou quase toda a Itália. O que é isso, pastor? É a profecia do Messias se cumprindo. Vamos lá, epidemia. Quanto você, aleluia, meu irmão, epidemia, coronavírus ainda é ficha. Bora citar só o que a gente lembra: Ebola, H1N1, doença do frango, doença da vaca louca, doença do porco, doença do morcego. Outra, tem uma que ninguém fala, que mata quase 50% da população mundial. Quem, pastor? A fome. 1 trilhão que se gasta com arma. Escute isso. Mas deixa eu abrir um parêntese. Porque Deus está irado com as nações. Porque as bolsas de valor, e Filipe, das maiores nações do mundo, das maiores nações do mundo, está caindo por causa da ganância. Se pegasse 1 trilhão que se gasta por ano para resolver a doença, a fome lá na África, o mundo não estaria desse jeito. Foi preciso Deus dizer: vocês não vão chegar perto uns dos outros. Vocês vão, se não quiser se afastar, por bem se afasta. Por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle da situação. Versículo de número 13. Acompanhem comigo. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações premeditar com uma vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria. Perseguição religiosa. Esses versículos cumpriram, escute, na vida dos discípulos em Atos 4 e 5. Eles já foram levados para o Sinédrio, já foram presos, Tiago já foi morto. Hoje se cumpre como, pastor? Na vida de missionários que estão em países com as portas fechadas, onde a intolerância ao cristianismo e ao evangelho. Só que o versículo de número 15 tem uma palavra que me chama a atenção. Em meio a tanto caos, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta gente que não sabe como lutar, em meio ao que nós estamos passando, ele fala no verso 15, escute: porque eu vos darei boca e sabedoria. Sabe como, irmão, presta atenção, eu fico pensando assim, é um pensamento meu, você não precisa concordar. Se o coronavírus fosse para o homem resolver, a gente já tinha dado um jeito, não é verdade? Então a gente não pode fazer nada. Outra coisa, se o coronavírus for como os gafanhotos que o próprio Deus mandou para assolar o povo. Só que a Bíblia diz que a gente tem que ser inteligente. Ele disse assim: olha, eu dou para vocês sabedoria. Isso ainda não é nem o começo, é só o princípio, é só a pontinha do dedo da grande tribulação. O camarada já quer morrer de vírus. Não é melhor a gente ser sensato e prudente, agir com sabedoria? Daqui a pouco, se for a vontade de Deus, vai passar e tudo volta ao normal. O que vai vir, crente se alegra, porque morte para ele é passagem para ir encontrar o Cordeiro. Mas quem não está bem com Deus, verdadeiramente tem que se desesperar. Por isso que você tem que confessar Jesus logo. Porque tipo assim, se daqui a pouco melhorar, os crentes, os discípulos que o Filipe pregou aqui na oração do meio-dia, eles vão voltar mais crentes. Agora os ímpios, irmão, impressionante, está acontecendo tudo isso.
E é impressionante como o homem ainda pensa que ele não precisa de Deus. Eu olhando perto da minha casa, o pessoal fazendo farra, bebendo, tomando todas as decisões que os órgãos de saúde estão dizendo para não tomar. Por quê? Porque o homem pensa que o homem só quer clamar a Deus quando o negócio estreita para ele verdadeiramente. E Deus está dizendo para a igreja: olha, eu quero que vocês ajam com sabedoria. Aleluia. Escute isso. Versículo de número 20. Aleluia. Versículo de número 16 ao versículo de número 13 ao versículo de número 19. Ele vai falar de perseguição religiosa. E no verso 16 ele diz: até pelos pais e parentes, amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu. Essa palavra é interessante, ó. De todos sereis odiados por causa de quê? Você vai ver, ó. Quem vai passar por isso aqui é crente. Por quê, pastor? Porque a perseguição é por causa do nome. Isso aqui quebra o pré-tribulacionismo, irmão. Por quê? Ó? Por causa do meu nome sereis odiado. Ímpio não vai sofrer por causa do nome de Cristo. Por quê? Porque o nome de Cristo não é glorificado na vida dele. Quem vai sofrer pelo... Deus está falando para a igreja: se preparem, porque por causa do meu nome vocês serão odiados. Aleluia. Versículo de número 18. Aí tem uma promessa, ó. Mas não perecerá um único cabelo. Os estudiosos vão dizer: olha, essa promessa aqui ela é escatóloga, ela é futura. Ela é segurança de salvação. Ela não se aplica aqui na terra ainda. Mas vamos lá, versículo de número 20. Olha esse texto, irmão. Acompanhem comigo. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército. Irmão, olhe para mim. Imagine a cena comigo agora. Jesus está lá no monte, sentado. Numa hora dessa, os discípulos já estão quase fazendo necessidade aqui, porque o que Jesus está falando é algo tremendo. De repente ele olha lá de cima do monte, lá para o templo. Ele está vendo toda a fortaleza lá, a muralha do templo. E o versículo 20 ele abre a boca e diz: quando vocês verem Jerusalém toda cercada, meu Deus, olha para mim, olha como é lindo o texto. Pastor, presta atenção. Onde cumpre isso? Em Tito, certo? 70 depois de Cristo, Jerusalém é cercada. E para a igreja, cumpre aonde? No anticristo. Oh glória. Ou seja, o que o senhor está falando, pastor? O verso 20 ainda não cumpriu para nós. Marcos e Mateus falam aqui que esse homem é o homem da iniquidade que Daniel profetizou. É o mesmo sermão. Olha o que Jesus está falando. Jesus sabia o que ia acontecer com Tito para Jerusalém, dos apóstolos. Mas o Espírito Santo também sabia. E ele está dizendo para a igreja que está vindo algo muito pior que o coronavírus. Está vindo algo muito pior para o coronavírus. Eles consideram aqui como a maior diáspora que a terra já viu. Por quê? Presta atenção. Leia o verso 24 e você entende comigo, ó. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas presos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Escute isso, irmão. Até que os tempos dos gentios se... Olhe para mim, olha o que é a Bíblia. Ele diz que isso aqui